Olá, Luiz Ricardo de Carvalho, do canal Itapetí Lúpulos e Hidropônicos, novamente aqui com vocês. Se você é produtor de cerveja ou produtor rural, se interessa pelo universo do mundo cervejeiro, tem interesse pela cultura do lúpulo, curte nosso vídeo, compartilhe nosso canal com um amigo, parente ou familiar que também tem interesse pela cultura do lúpulo. Hoje vamos falar sobre uma dúvida que pode atingir alguns produtores de cerveja. Afinal, eu consigo produzir lúpulo para a minha própria receita de cerveja? A resposta é sim, você consegue. E mais, ficando aqui comigo até o final, vou te dar um presente que te irá ajudar muito nessa jornada. Então, fica até o final do vídeo que eu garanto para você que você não vai se arrepender. Respondendo com toda sinceridade sua pergunta, sim, você consegue produzir lúpulo para a sua própria receita de cerveja. Mas, a princípio, eu preciso que você seja atento com alguns fatores. Primeiro fator, inicie a sua produção somente com mudas certificadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ou seja, produtores que tenham essa capacitação e essa certificação junto ao Ministério da Agricultura. E por que as mudas serem certificadas? Primeiro, você vai ter a garantia de adquirir mudas, somente mudas de plantas fêmeas. E por que mudas plantas fêmeas? Porque o lúpulo é uma planta que ela tem os sexos separados. Existe a planta macho e a planta fêmea. E a planta fêmea é justamente a que produzem os cones, que são as flores. Os cones são responsáveis pela produção da cerveja. É o material da planta que vai fornecer e vai dar condições de você produzir a sua receita de cerveja. E as plantas fêmeas, os produtores certificados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele vai te assegurar que você vai estar adquirindo somente as mudas de plantas fêmeas, ou seja, você vai ter garantia que aquela planta é uma planta fêmea e você vai conseguir colher os cones para produzir a sua cerveja. Outro fator muito importante é o cultivar garantido que esse produtor certificado vai conseguir te fornecer. Imagina você vai produzir uma receita de cerveja, você vai utilizar então na sua receita, você vai utilizar o lúpulo Cascade, vai utilizar o lúpulo Comet, por exemplo. Imagina você que na hora da aplicação, na hora da utilização, você não obtém do lúpulo aquele resultado tão esperado, o amargor, o aroma, né? Então, o produtor certificado, ele vai te assegurar que você vai estar adquirindo uma muda Comet, uma muda Cascade, uma muda Cascade. Isso não vai ter problema para você em estar adquirindo uma muda de um cultivar e ele tá te entregando outro cultivar. Se adquirindo mudas de produtores não certificados, muitas vezes em marketplace, sem procedência alguma, vai acontecer isso. Você pode adquirir uma muda de Cascade e não for Cascade. Né? Quem vai te assegurar isso? Os produtores certificados pelo Ministério da Agricultura te asseguram isso. Por isso é tão importante. Outro fator importante de uma muda com procedência é a sanidade dessa planta, né? O viveiro credenciado pelo Ministério da Agricultura, ele vai te fornecer plantas livres de pragas e doenças. Não te assegura que depois que você plantar, você vai estar livre dessas pragas e doenças. Para isso, preciso cuidado com a planta. Mas ele vai te assegurar que até o momento da entrega sua, essa planta vai estar livre de qualquer praga e doença. Outro fator importante, você tem que ter em mente que a planta do lúpulo é um ser vivo. E como um ser vivo, ela precisa de cuidados, ela tem algumas necessidades.
a nutrição adequada, né? Ela precisa de luz solar para se desenvolver. O lúpulo é uma planta que ela precisa muito de luz solar, né? Então é necessário que você cuide da planta, forneça um manejo nutricional adequado, isso conforme, e ainda mais a cultura do lúpulo, que a nutrição ela é muito específica para cada etapa, tanto para o crescimento vegetativo, como na hora do florescimento, para você colher os cones para utilizar na sua receita de cerveja. Então, cada etapa precisa de um cuidado específico relativo à nutrição, né? O outro fator muito importante é a condução ou tutoramento dessa planta, né? Você precisa conduzir direitinho, não adianta deixar a planta crescer e vai ficar pelo chão. A planta do lúpulo é uma trepadeira, ela alcança 6, 7 metros de altura e precisa ser corretamente conduzida, ou alguns usam o termo tutorada, né? O tutoramento é feito através de barbantes, normalmente de sisal, então precisa ter esse cuidado. Outro fator muito importante para você produzir o lúpulo para a sua própria receita de cerveja, e esse aí eu acho que é um fator primordial, é o beneficiamento desse lúpulo após a sua colheita. Se você não tiver o cuidado, mesmo fazendo isso de forma residencial, fazendo um cuidado muito específico com o beneficiamento, você não vai conseguir produzir a sua receita de cerveja com o lúpulo. Por quê? Porque dentro dos cones, dentro das flores, existe a lupulina. A lupulina é como se fosse um pólen, um pozinho amarelo, né? Falando assim grosseiramente para vocês, que dentro dela você tem os óleos essenciais e os alfa e beta ácidos, né? Capazes de fornecer para a cerveja aroma e amargor para a cerveja. E ela é muito, muito perecível, ela oxida muito rápido. De um dia para o outro ela já oxida. Então, na verdade, um fator muito importante para você produzir a sua cerveja é que após colheita, imediatamente após a colheita, você beneficie isso. Beneficia o lúpulo. O lúpulo, a flor do lúpulo, os cones que você vai utilizar na sua receita de cerveja, ela perde de 60% a 80% do peso para ela atingir, você utilizar ela, né? Então, precisa fazer um beneficiamento muito efetivo, né? Mesmo sendo residencial, para você conseguir utilizar na sua receita de cerveja, né? Outra questão para ser respondida é assim: eu vou ser autossuficiente na produção do lúpulo para produzir a minha receita de cerveja? Muito provavelmente não. Muito provavelmente você não vai ser autossuficiente, a não ser que você aumente o número de plantas cultivadas aí consideravelmente. Mas por ser uma produção muitas vezes residencial, você vai conseguir fazer lá uma receita de cerveja, alguma edição especial, para você ter esse prazer de produzir efetivamente o lúpulo para você produzir sua receita de cerveja, né? Então, você tem que ter em mente isso, né? Mesmo o lúpulo produzindo mais de uma safra por ano, às vezes 2 ou 3 safras no ano, você não vai conseguir essa autossuficiência, mas vai conseguir produzir sim uma receita de cerveja com o seu próprio lúpulo. E para te ajudar nisso, como eu falei no início do vídeo, eu vou estar te disponibilizando o nosso e-book de forma gratuita. Isso é gratuito mesmo, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada. Você entra lá, clica lá no link que vai estar na descrição desse vídeo. Tá? Você clica no link ou no botão saiba mais, no botão baixe agora, tá aqui em algum lugar desse vídeo ou no link.
e você vai baixar esse e-book, o nosso e-book 6 passos para você produzir o seu próprio lúpulo, que vai te oferecer um suporte bem efetivo para você iniciar a sua produção do lúpulo, tá bom? Vou deixar aqui nossas redes sociais para que, se você tiver interesse, entrar em contato com a gente, né? Se tiver alguma dúvida que o próprio e-book não te oferecer, eu estou à disposição na seção de comentários aqui dos vídeos também. Pode passar a sua questão, que eu vou ter o máximo prazer de responder para vocês. Agradeço por você ter ficado até aqui. Teu presente está aí, que nem eu falei no link na descrição do vídeo, tá? Pode baixar e tiver alguma dúvida. Novamente agradeço, muito obrigado por estar até aqui comigo. Um abraço.